Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp conversa agora com Eduardo Greco. Ele é médico gastrocirurgião. Vai explicar para a gente se há uma relação entre obesidade e a Covid-19. Bom dia, doutor Eduardo Greco. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Doutor, eu queria começar aí a nossa entrevista, então, falando sobre a revista médica The Lancet, né? Ela publicou uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em que afirma que a obesidade se torna também um fator de risco entre os jovens. Por que essa nova conceitualização, doutor? Isso é importante, né? Desde o início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde já tinha trazido esse alerta em relação à obesidade. Porque se você retirar o fator idade, né, e a gente vê que no coronavírus a idade é o preocupante nos casos dos pacientes ficarem mais graves, a obesidade é o principal fator associado aos jovens que estão ocupando leitos de UTIs, por exemplo, aos pacientes que vêm a falecer. A gente teve recentemente, né, um repórter da Rede Globo que teve um repórter esportivo. Então, a obesidade do jovem é um fator de risco preocupante para desenvolver os quadros mais severos do coronavírus. Doutor Jeremias falando, obrigado pela sua presença. E é complicado isso porque justamente na pandemia a gente acaba comendo mais, né, doutor? Alguma orientação? Exatamente, Jeremias. Isso é muito importante. Eu trabalho muito com obesidade. A gente vem conversando com as pessoas para que entendam que nesse momento elas estão em casa, home office, menor dificuldade para as atividades, mas elas precisam buscar esses 3 pilares que a gente, quando trata a obesidade, que é a questão nutricional, atividade física e a questão emocional dele. Então, o paciente obeso também ele é muito ansioso. Então, para o jovem que está em casa e que está com obesidade, é cuidar da sua saúde, cuidando da alimentação, buscando algum tipo de atividade e também, né, procurar assistir um filme, ler um livro para organizar isso. E de que maneira? Geralmente com uma rotina, tentar se manter numa rotina, um certo horário, não precisa tomar o café da manhã, às vezes às 6 da manhã, mas precisa ter o café da manhã, o lanchinho do intervalo, o almoço, porque senão a pessoa se perde no horário, está almoçando, está tomando café da manhã meio-dia, não almoça, isso é muito complicado, né? Eles dizem que a obesidade pode atrapalhar também a ação de uma vacina, né, contra o novo coronavírus. Isso é real? Importante a sua pergunta, muito boa essa colocação, porque saiu um estudo, e esse estudo, assim, a gente não tem dados importantes, é também para a gente não assustar os obesos, né, pessoal que está um pouquinho acima do peso, porque ainda a gente nem tem a vacina, né, então a gente precisa aguardar a vacina chegar, precisa ter testado, as outras vacinas que são aplicadas nos pacientes obesos, elas funcionam de maneira normal, então esse estudo gerou muita controvérsia, então as pessoas não precisam se preocupar, porque a gente nem a vacina tem. O que a gente tem de realidade, o que talvez a pessoa quis mostrar é que o obeso, ele é um paciente que a gente fala que ele é inflamado. O organismo dele vive num processo inflamatório muito intenso e isso leva a ele formar menos anticorpos. A defesa dele já é menor para qualquer outro tipo de doença. Então a gente sempre vê que a obesidade leva a outras doenças. O paciente consegue ficar com uma infecção maior, demora mais tempo para se recuperar de uma infecção. Então o obeso ele tem uma imunidade menor, por isso que ele pode ficar mais grave quando está contaminado com o coronavírus. Agora, a gente não pode afirmar que a vacina não vai ter a mesma eficácia na obesidade. Em relação à cirurgia bariátrica, doutor, eu queria saber se o risco é maior, como é que está em relação ao coronavírus? Isso, em relação ao coronavírus, o que a gente tem, né? Nós temos pacientes que fizeram algum tipo de tratamento, estão num tratamento, pode ser um tratamento clínico tomando medicação, pode ser um tratamento endoscópico através de sutura ou balão intragástrico, ou até mesmo a cirurgia bariátrica. Então, esses pacientes que estavam já no tratamento, para eles é melhor, porque eles já estão perdendo peso e isso vai ajudar. Então, o paciente que está com uma cirurgia, que realizou a cirurgia, ele não vai ter mais riscos. É claro que ele tem que manter o acompanhamento médico, as orientações nutricionais, manter a sua suplementação e manter uma dieta equilibrada. Aqueles pacientes que estavam em preparo de cirurgia, aí esses pacientes tiveram que aguardar, os procedimentos foram cancelados março, abril, maio, porém já foram retomados a partir de junho. E é importante a gente também passar isso, não só a obesidade, as pessoas precisam tratar do coração, tratar do câncer. Então, os hospitais já estão preparados, já há segurança
para essa retomada das atividades dos procedimentos eletivos. Tem um trabalho americano de Nova York que mostrou que infartaram em casa 800% mais pacientes por conta de não se tratar. Então, é claro que você não vai no hospital, né, sem necessidade, mas a gente não pode deixar de tratar os nossos pacientes. Então, doutor, para ficar aí, né, bem claro, quem fez a bariátrica deve ser acompanhado agora, principalmente nesse momento, né? Sempre, por ser muito importante, realmente eles correm um pouco mais de risco na pandemia, é isso mesmo? Isso, quem fez a cirurgia bariátrica, ele está se alimentando menos, né? Ele está num processo de emagrecimento. Então, ele tem os dois lados. Por um lado, ele vai diminuir o risco da obesidade dele em relação ao coronavírus. Por outro lado, ele ainda está obeso e está com uma dieta extremamente restrita. Então, é importante esse acompanhamento com o médico e com a questão nutricional, porque senão ele reduz muito, né, a questão da nutrição dele. Então, se ele estiver fazendo acompanhamento, tomando a sua suplementação vitamínica, a gente reduz esse risco. Estamos conversando com o Eduardo Greco. Doutor, eu queria saber da questão genética, né? Qual é o percentual de influência da nossa genética na obesidade? Porque, assim, a gente sabe que existe... É um todo que a gente tem que tratar, né? A questão emocional, na pandemia. E, às vezes, a pessoa tem uma carga genética que já não ajuda, né? Então, eu queria que o senhor falasse se esse percentual é importante e qual a orientação para essas pessoas. Isso, bem colocado, porque o que a gente tem, né, a obesidade é uma doença crônica, uma doença que não tem cura, visto que pacientes que fazem cirurgia bariátrica podem voltar a ter o reganho de peso, podem retornar a ganhar peso, porque, como você mesmo disse, é uma coisa né? Depende de comportamento, depende da alimentação, depende do estilo de vida, se a pessoa faz atividade ou não, e tem esse lado genético. A gente identifica hoje que no mundo como um todo, 75% aproximadamente das pessoas estão ligadas a sobrepeso e obesidade, e há fator genético envolvido nisso. Existem uma parcela em torno de 20% das pessoas em que a genética não influencia tanto. Mas é importante, como você disse, orientar como um todo, porque às vezes a genética da pessoa pode favorecer, né, na questão do desenvolvimento de tecido adiposo e células, uma situação mais complexa. Porém, se a alimentação for sempre ruim, excesso de refrigerantes, excesso de doces, isso tudo vai levar à obesidade. Então, o que a gente orienta é acompanhamento médico. A gente tem que entender que só 1% da população buscava tratar da obesidade, então eles já entendem isso como doença. E procurando um médico, existem hoje diversas maneiras, tratamentos clínicos, às vezes é só uma orientação, às vezes a pessoa é muito ansiosa, precisa de um acompanhamento psicológico, e existem tratamentos por endoscopia, cirurgia bariátrica. Então, o paciente precisa buscar o médico, entender qual o melhor tratamento para ele e iniciar todo esse processo com uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicóloga. Hoje já existe um profissional que é o coach em saúde, que já dá uma série de orientações para esses pacientes. Isso é muito importante. Doutora, é importante também a gente explicar para quem está em casa, né? Todo mundo que está acima do peso deve passar por uma bariátrica? Para quem, né, é recomendado esse tipo de cirurgia? Isso, muito importante a sua questão, porque não é assim, não é todo mundo que deve fazer cirurgia bariátrica. Então, o mais importante é, se você acha que está um pouco fora do peso, e hoje as pessoas estão tendo um pouco mais dessa conscientização, tem um cálculo rápido, fácil também, que o pessoal pode fazer em casa, que a gente chama de índice de massa corpórea. Você é uma conta matemática, é o peso da pessoa, você pega o peso e divide pela altura vezes 2. Então, se a pessoa tem 1,70 m e pesa 100 kg, você vai fazer 100 dividido por 1,70 m vezes 1,70 m. Isso dá um número. Esse número mostra para a pessoa. Se até esse número estiver até 25, ela está com o peso normal. De 25 a 30, sobrepeso. E acima de 30 já é obesidade. Por aí já é um parâmetro para você identificar qual o melhor tratamento. Então, se há um sobrepeso ou uma obesidade leve, aí você vai tratar com medicação, com orientação nutricional, você vai fazer algum outro tipo de tratamento. O obeso mórbido, que já é índices altos, acima de 35, acima de 40, às vezes é necessária a intervenção cirúrgica. Tem diabetes associado, insuficiência cardíaca, coronariopatia. Isso vai ser muito importante. Doutor, eu já ouvi falar que a atividade física ela acaba regulando, ajudando a regular nesse anseio pela alimentação. Isso é verdade ou é mito?
Isso é uma verdade, né? Então, o que a gente vê é que o processo de emagrecimento depende da parte nutricional. O que emagrece os pacientes é dieta e uma dieta muito bem restrita, né? Aquele que a gente fala sempre, né? Eu vou comer o frango, o meu grelhado, isso é para você manter o seu peso. Dieta realmente é quando você tem que fazer, né, um esforço maior, você se dedica mais. E a atividade física vai ajudar nesses dois parâmetros. O que é o importante? Na atividade física, você sai do sedentarismo, né? Você sai do sofá. Se você está ali no sofá, você quer um chocolate quente, você quer uma pipoca. A partir do momento que você faz atividade, você começa a condicionar o seu organismo. Então, isso ajuda nesse aspecto da pessoa se sentir melhor, libera uma série de hormônios, né? Serotonina, uma série de hormônios que fazem com que a pessoa se sinta melhor e vá comer de uma forma mais saudável. E o exercício físico, é claro, que vai ajudar a queimar caloria, vai te ajudar no processo de emagrecimento e é fundamental, é um pilar fundamental para tratar a obesidade. Doutor, então a obesidade ele é um caso, né, de saúde pública mundial, né? Como o senhor vê, então, as políticas públicas nesse setor? Como as políticas públicas poderiam ajudar, né, também as pessoas que passam por esse problema de saúde? Importante, o mundo inteiro realmente vive isso, né? A gente diz que existe uma outra, né, uma pandemia aí oculta que é da obesidade. Dificilmente você tem locais no mundo onde existe a questão da fome, a não ser áreas de guerra, de conflito muito importante. Fora isso, mesmo países mais pobres, a obesidade está muito frequente por conta do tipo de alimentação, né? Muito pão, muita farinha, né? Às vezes a cesta básica não tem todo aquele tipo de nutriente para ajudar a combater a obesidade. E é importante as ações públicas. A gente falando de Brasil, o Brasil hoje reconhece a obesidade como doença, vários setores já públicos, inclusive hospitais do Estado, eu sou aqui da Faculdade de Medicina do ABC, eu posso falar, então, hospitais do Estado já fornecem tratamento para a obesidade. Então, aqui na região do ABC, nós temos hospitais que fornecem tratamento com endocrinologista, com acompanhamento psicológico, fornecem tratamentos endoscópicos, fornecem cirurgia bariátrica. Então, é necessário, claro, sempre a gente precisa, né, de um apoio maior, mas os hospitais já fornecem tratamento para a obesidade. Doutor Eduardo, a gente também está recebendo aqui a interação das pessoas que estão em casa e chegou uma pergunta agora Legal. das redes sociais, né? É uma pergunta: pessoas com diabetes que não são obesas, elas devem fazer bariátrica? Isso depende, às vezes sim. Existe uma cirurgia bariátrica que a gente chama de cirurgia metabólica, né? Então, essa cirurgia metabólica também serve para controlar o diabetes. Então, é importante o paciente diabético, dependendo do diabetes, claro, né, a avaliação médica toda completa. Se esse diabetes está totalmente descontrolado, existe uma modalidade da cirurgia bariátrica que vai poder ajudar sim essa pessoa. Doutor Eduardo, o senhor falou aí da questão do pão, da farinha. Eu queria comentar o seguinte: quando é que a gente tem que começar o cuidado para não se tornar obeso? Queria falar sobre as crianças, né? O senhor também já passou aí dos 30, acredito. Então, assim, eu me lembro que quando a gente era bem pequenininho, a gente levava uma lancheira e tinha uma fruta, uma maçã, né? Enfim, às vezes um lanchinho com pão. Mas hoje, você vai em muitas escolas e você vê a criançada na hora do intervalo correndo para uma... Como é que chama, Thay? Uma uma cantina e Cantina, né? dá-lhe bolacha e dá-lhe salgadinho, né? A gente falou aqui de políticas públicas, então eu queria que o senhor falasse sobre isso, da importância e se os estudos que o senhor acompanha no Brasil e no mundo, se tem alterado essa rotina das crianças. Muito, né? Os novos estudos mostram um aumento absurdo, muito grande, principalmente em crianças e adolescentes. A obesidade infantil é hoje um problema muito grande, exatamente por conta do tipo de alimentação. Então, na nossa época, eu tenho um pouquinho mais de 30, tá? Eu tenho já 46 anos, o cabelo está branquinho já por conta disso. Mas é o que você bem disse, né? Nós levávamos frutas, a alimentação era mais caseira, você fazia muito mais atividade, né? Então, a gente via as crianças na rua, as crianças brincando. Então, hoje é muito isso mais difícil. E essa busca, né? A gente já vê que praticamente 20% de adolescentes obesos, e ele começa com uma questão de ser obeso na adolescência, ele vai ter 75% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, a obesidade é um crescente no mundo, e principalmente também aqui no Brasil, porque os nossos jovens, as crianças, os adolescentes estão obesos. E isso por conta fundamental, às vezes a criança até tem um pouco mais de atividade, mas quando vai chegando na adolescência, o que a gente começa a se deparar? Aquele paciente, aquela criança que era gordinha, ela começa a viver uma questão que é vergonha, né?
Então ela tem vergonha de tomar um banho às vezes lá no clube, tem vergonha de tirar a camisa na frente dos amiguinhos, então começa a não mais praticar esportes e comer muito errado, e é essa alimentação, muito fast food, muita coisa industrializada. Então aí vem o recado para a família, porque se a família não se tratar, não adianta chegar um adolescente lá no consultório e falar: doutor, meu filho está fora do peso, o senhor precisa emagrecê-lo. Primeira coisa que eu faço é, primeiro eu vou tratar a família, conversar com o pai, com a mãe, mudar os hábitos, porque senão é muito difícil, né? A gente fala para a família, quem leva a comida para o filho, quem faz a lancheira do seu filho, ou deixa ele toda hora na cantina, são os pais. Agora, tem que ter um pouco o lado psicológico, porque a criança, ela vai numa festa infantil, ela vai comer um salgado, ela vai comer um hot dog, às vezes ela vai tomar um sorvete. A gente tem que saber equilibrar isso, mostrar para a criança em casa o que é saudável, brincar com os alimentos, para que ele aceite uma alimentação saudável, mas que também você não proíbe, porque principalmente o adolescente, você começa a proibir, é o momento às vezes que ele cria uma revolta, né, o lado psicológico dele, ele começa a ganhar mais peso. Então é muito importante o trabalho com a família e muito importante a gente cuidar da obesidade infantil, porque no futuro teremos mais obesos por conta disso. Pois é, você viu a recomendação do doutor aí, né? Tem que saber lidar com as crianças, porque, olha, se ficar revoltado, aí vai engordar mais ainda, né? Então, assim, é o saber o trato e saber a hora de colocar. A gente sabe, às vezes, que quem tem filhos ou sobrinhos é um tal de abrir a geladeira, refrigerante a toda hora, né? Então, vamos pensar nisso, porque, olha, 75% de chance tem uma criança de ser obesa. Acho que é isso que o doutor pode até me corrigir. É isso aí. Se ela já... Exatamente. Exatamente, se ela já vem com esses hábitos, né? Então, cortar isso logo no início é muito bom. Thay, por favor. A reeducação alimentar, né, como o senhor falou, realmente é muito importante. Mas também é bom frisar que as crianças são um reflexo dos pais ou dos adultos que moram com ela, né? Principalmente agora nesse momento de pandemia, que a gente vê ansiedade até nos pequenos. Como a gente faz, quem tem criança, que é o meu caso, em casa, que está ansiosa, porque não está fazendo todas as atividades escolares e nem pode descer, às vezes, no condomínio para brincar com os amiguinhos, eles acabam descontando realmente na comida. Vai assistir um desenho que é pipoca, vai fazer uma outra atividade, vai procurar comida na geladeira. Eu falo porque isso tem acontecido na minha casa. Como fazer nesse momento de pandemia com essa educação alimentar em casa? Isso é legal, tá? Eu também, né? Eu tenho uma menina de 11 anos e um menino de 9 e a gente está vivendo realmente essa dificuldade. Aula online, aula em casa. Então, como que a gente consegue o que a gente está recomendando para os pais? É criar de uma certa forma essa rotina. Então, né? Acordava às 5h30 para ir para a escola, consegue acordar um pouquinho mais tarde, mas é você dar uma organizada nisso, estimular para que faça algum tipo de atividade que consiga em casa, ou de YouTube, ou eu chego em casa no final do dia, as crianças montam um circuito, então, nós temos 30 minutos, né? Faz um pouquinho de polichinelo, então faz uma corridinha, alguma coisinha dentro da sua casa. E na alimentação é o que você disse, é esse equilíbrio. Você não vai conseguir aí tirar tudo. Agora, o que não pode é estar disponível toda hora o chocolate, a bala, está ali à disposição da criança. Então, o que eu falo para os pais também, quem tem a condição, no final da tarde, antes do seu filho ele vai pedir alguma coisa, você prepara um prato de frutas cortadinhos e leva para eles. Eles vão adorar isso. Você, na hora do jantar, chama eles para participar um pouquinho, entender como é que está aquele legume, aquela fruta. Então, a gente tentar colocar nesse convívio hoje da alimentação, como eles estão em casa o tempo todo, né, que é divertido, que você consegue formar alguns outros alimentos. E é claro que aí no final de semana, um momento de descontração maior, você vai assistir um filme com seu filho, até para ele relaxar um pouco do estresse, você vai oferecer, mas você criar o equilíbrio, proibir totalmente, foi como o nosso amigo disse anterior, é pior. Aí você vai criar todo o tempo, ele vai ir contra o que você vai querer de bom. Mas manter o equilíbrio, e às vezes é difícil, né, você achar esse ponto, mas o que eu acho legal é isso, montar um pratinho de fruta, falar, no final de semana, o doce, nós vamos fazer um brigadeiro juntos no sábado, já está combinado, marca que no final da manhã nós vamos preparar um doce para o final de semana. Aí você cria essa expectativa, deixa ele entender que vai ter algo, mas durante a semana, na rotina deles, fazer algo bem equilibrado e balanceado.
O senhor falou aí no polichinelo, doutor. Eu me lembro que tem. O pessoal até brinca, né? Para saber mais ou menos a sua idade, é você pegar as mãos e se inclinar até o chão, né? Se você não conseguir pegar lá nos seus pés, é porque a sua idade não está boa. Agora, o senhor falou no polichinelo, isso aí acho que é o parâmetro para ver se a gente está acima do peso. Se fizer ficar ofegante, né? O polichinelo é que ele se sobe as mãos, desce e vai ao chão. É isso aí. Ficou ofegante já, mas vai com calma, hein? Vai com calma, né, doutor? Porque aí a gente vai ter que entrevistar um cardiologista também. Mas a gente brinca, mas olha, tenta um polichinelo. Ficou ofegante, é sinal que você tem que fazer mais, hein? Vamos lá, Tayana. Doutor, eu queria, então, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, que o senhor deixasse uma mensagem para a população realmente sobre o risco da obesidade, não só agora nesse momento de pandemia, mas como o senhor mesmo disse, que as pessoas até falam, que a gente tem um problema de outra pandemia, né, que é a dos obesos. Então, se o senhor puder deixar aí um recado para quem está em casa. Sim, com certeza. Acho que é passar para as pessoas, não é gerar medo, né? Muito pelo contrário, nós estamos aqui para informar. Então, novamente, a obesidade é uma doença, hoje é uma doença que leva a outras doenças, leva a diabetes, leva a problema cardíaco, leva a coronariopatia, leva a problema articular, leva até câncer em alguns casos. Então, não deixe ficar tratando de outras doenças e esquecer que precisa tratar o fundamental, que é a obesidade, e buscar um apoio. Hoje, existem diversos modelos de tratamento. Não saia também fazendo qualquer tipo de tratamento porque o amigo fez, porque um parente fez. Busque, né? Busque um médico, busque algum especialista para que possa cuidar da sua saúde de uma maneira adequada e evite grandes riscos para o futuro. E para as famílias, olhe para dentro, como ele disse, faça um exercício, sente que cansou muito, dá uma olhadinha no seu filho, vê o perfil dele, né? A gente tinha aquilo da avó, dizer, não, precisa estar gordinho, etc. A gente já mudou muito isso. Cuidar da família com obesidade infantil para a gente não trazer mais obesos no futuro. Tá certo, doutor. Queria agradecer aí a sua entrevista, né? O tempo que o senhor dispôs aí de conversar com a gente. E já estendo o convite para uma próxima oportunidade, porque afinal de contas, falar de obesidade realmente é um assunto muito importante. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, excelente bate-papo. Acho que é uma maneira informal para a gente conseguir levar essa informação para as pessoas. Eu estou à disposição. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês. Obrigado, doutor Eduardo Greco.